Olá, um cronista voltado para o cotidiano. Nosso entrevistado de hoje, o professor e escritor Luiz Augusto Fischer, retoma na crônica a tradição de usar a vida comum como tema principal. Já seus estudos literários se voltam à análise da literatura brasileira contemporânea. E em nossa conversa vamos falar sobre tudo isso. Na Dica de Leituras, outras crônicas, a gente lê Crônicas para Jovens, de Marina Colasanto, e Uma Porta para um Quarto Escuro, de Antônio Sestaro. O Leituras conversa agora com Luiz Augusto Fischer. Fischer, bom, vamos falar um pouco sobre sua literatura, né? Primordialmente o cronista, né? Quer dizer, é interessante porque há uma tradição na crônica brasileira que é uma crônica mais lírica, né? mais aqueles flashes do cotidiano, que é uma coisa que vem muito com Rubem Braga. Você vem de uma outra tradição de cronista que busca mais o humor e o inusitado da vida cotidiana. Como é esse seu trabalho de cronista? Pois olha, sabe que eu sou daqueles caras que têm um vício de formação. Fiz curso de letras, sou professor de literatura, então eu não posso alegar inocência, entendeu? Eu estudei esse troço todo, né? E o meu doutorado é sobre a crônica do Nelson Rodrigues, né? E, enfim, a minha tese sobre ele, que na verdade nem é muito minha, é mais de um queridíssimo amigo, o Aníbal Damasceno Ferreira, a tese é a seguinte: o Nelson é, no Brasil, o que Montaigne é na tradição francesa e no Ocidente, ou seja, ele é um ensaísta, né? Então eu faço toda uma conversa para mostrar a tradição do ensaio, que está mais próxima do humor, está mais próxima, enfim, do que os ingleses chamam de wit, né, que é a sacação, assim, o insight e tal, do que dessa tradição lírica mais pensamentosa, assim, tal, que realmente não me agrada muito. Não quero com isso dizer que eu seja parecido com o Nelson nem com o Montaigne, que me dera, né, mas em todo caso com essa família assim que eu me dou melhor. E eu comecei a escrever para jornal e tudo, assim, eu já dava aula há bastante tempo, então já tinha uma formação assim bastante, sei lá, volumosa pelo menos, né? Então talvez por isso, assim, a minha filiação vai muito mais por esse caminho, assim, de usar aquele pequeno espaço da crônica de uma maneira mais, sei lá, um pouco mais ativa, assim, um pouco para cutucar o leitor, né? Eu não quero do leitor, eu não imagino o meu leitor como alguém que leia e fique pacificado com o texto. Assim, o meu ideal é que o meu texto chegue nele e que ele, de alguma forma, pelo menos levante a sobrancelha. Assim, né? Então é por aí que eu me movimento, procuro pegar as coisas mais por esse ângulo. Há até um aspecto interessante, porque você é autor do dicionário de porto-alegrês, né? E você não usa muito o porto-alegrês nos seus textos. Até, de certa forma, ironiza isso, né, nas suas crônicas, né? Quer dizer, como é que se dá isso também? Bom, acho que tem vários aspectos aí. Um deles é o seguinte, é que quem mora numa província, né, como é o caso do Rio Grande do Sul, quer dizer, como num estado que nunca foi o centro, mas que tem pretensões de ser alguma coisa, enfim, de primeira ordem, sempre se sente assim um pouco minoritário, né? Que aqui a gente usa tu, né? E no cotidiano a gente diz tu vai, tu foi, né? Tem todo o vocabulário do mundo, sei lá, gauchesco e tal. Tem um pouco do ouvido castelhano e de palavras que vêm. Então, enfim, a nossa linguagem como qualquer linguagem, ela é feita disso tudo. Então, acho que esses dois lados, né? Essa linguagem em particular, de uma província isolada, e o outro lado, uma espécie de ressentimento que o Rio Grande do Sul tem, essa coisa dá uma pororoca cultural interessante, né? Enfim, o meu mundo é um mundo urbano, não tem nada a ver com o campo, né? E venho de origens germânicas e tal. Então eu olho para isso assim meio de lado, entendeu? Quer dizer, eu não olho para isso assim como alguém que esteja defendendo uma originalidade e tal, como acontece muito aqui no Sul e em outros lugares também, né? Do sujeito dizer, não, este é que é o verdadeiro mundo. E foi o que, aliás, me levou a escrever o Dicionário de Português, que é o meu livro mais bem sucedido, assim, de público, né? Que nasceu bem de brincadeira mesmo. Eu comecei a escrever essas palavras, o significado de palavras que sempre são estranháveis para quem nos vê de fora, né? Sei lá, bah, tchê, essas palavras, tri, né? O nosso advérbio universal, tri. Então, eu comecei a escrever meio por aí. Mas logo me dei conta também, indo para a coisa da crônica, né, que
que escrever apenas dizer assim, tri igual a muito, né, isso não era bem o que eu queria, né? Há outros vocabulários regionais que já fizeram isso, né, até há muito tempo. Mas eu queria mesmo, sei lá, contar histórias, um pouco fazer crônica escrevendo no dicionário, né? Foi o que eu fiz no dicionário de Porto Alegre. Eu escrevi registrando o vocabulário daqui e ao mesmo tempo comentando, né? Então, esse comentário é que eu acho que é essa distância, entendeu? Enfim, eu olho para aquilo ali não como sendo a minha religião, eu olho para aquilo ali como sendo um tema, né? Um tema da nossa vida. E aí quando eu escrevo, mesmo quando tenho alguma coisa de ficção publicada, volta e meia eu me vejo nessa sinuca, assim, como é que o meu personagem vai falar? Ele vai dizer tu ou vai dizer você? A gente não usa você aqui, né? Você é uma forma de tratamento assim muito formal, né? Em algumas regiões do estado até se usa, né? No norte, mas corriqueiramente não. E aí como é que eu faço? Essa é uma decisão crucial para quem vai escrever uma cena em que alguém vai falar, né? E a mesma coisa do vocabulário local, né? Então é isso, a gente meio que anda numa corda bamba, mas eu acho que isso é uma relativa vantagem até do ponto de vista cultural, né? Porque, enfim, um pouco a nossa história aqui no Rio Grande do Sul é a história de uma cultura peculiar, que é brasileira, mas ao mesmo tempo ela é muito próxima do mundo platino, né? Do Uruguai e da Argentina. Então, a rigor, a gente vive entre dois polos muito fortes, né? O polo do Rio, depois de São Paulo, e o polo Buenos Aires e Montevidéu, né? Sei lá, na minha geração, por exemplo, era comum nos anos 70 a gente ia a Montevidéu comprar livro, porque a gente de ônibus vai mais rápido do que vai. É mais ou menos como daqui a Curitiba, uma coisa assim, são 8, 10 horas de ônibus. É uma barbada, né? Para quem é jovem, né? Hoje em dia já não é tanto assim. E, enfim, lá circulava muito mais literatura do que aqui, tinha muito mais literatura de esquerda e tal. Então, é isso, na universidade aqui a gente espera que todo mundo leia espanhol sem nenhuma, né? Não que fale, mas que pelo menos conheça. Então, um pouco o que eu acho que eu tentei foi tirar partido dessa condição, entendeu? De olhar para os dois lados, quer dizer, eu tanto entendo como é que funciona o samba, quanto entendo como é que funciona o tango, digamos. E por aí eu acho que tem uma vantagem cultural, né? Essa leitura cultural diversificada você usa também no ensaio. Recentemente você fez um ensaio sobre Machado de Assis, mas o comparando a Borges, né? Quer dizer, com a leitura do Borges. Como é que é esse diálogo também? Isso é bem marcante assim para quem estuda literatura aqui no Sul, o fato de que tem um cara do tamanho da estatura do Borges no século XX, né, que, enfim, sendo um cosmopolita e abordando temas assim, enfim, de interesse ocidental, ele também falou muito sobre o mundo gaúcho, né, muito, escreveu contos sobre isso, mas especialmente ele tem muitos ensaios, sabe? Tem uma produção importante dele nos anos 30, ali, bem no começo da carreira sólida dele, em que ele fala muito dessa figura do gaúcho e ele fala muito sobre como escrever a respeito de uma cidade perdida lá no fim da América, que era Buenos Aires. Quer dizer, a gente olhando daqui, Buenos Aires é um centro, né? Mas vê que ele tem, então, o tipo de exercício mental que ele faz é muito dialético, assim. É o cara cosmopolita que escreve e chega a interferir no curso da literatura francesa, né, que é uma coisa que nenhum brasileiro jamais conseguiu fazer. E, por outro lado, é o cara que fala, entendeu, de um duelo à faca acontecido na esquina, sobre a história do tango e tal. E me chamava a atenção que muitos dos esquemas mentais do Machado de Assis eu reconhecia no Borges também, né? Porque o Machado, ele só ficou grande, assim, cosmopolita e tal, depois de ser muito ligado com as coisas brasileiras e tal. Aquele famoso ensaio dele de 1873, chamado Instinto de Nacionalidade, né? O nome, na verdade, é Notícia da Atual Literatura Brasileira, Instinto de Nacionalidade, em que ele fala sobre isso. Em que ele, dizendo assim, de maneira muito precária, né, o Machado analisa a coisa da seguinte maneira: não é verdade que para ser brasileiro eu precise falar de palmeira, de sabiá e de coisa daqui. O brasileiro, ser brasileiro é um sentimento íntimo, etc, etc. Pô, o Borges faz isso, exatamente esse mesmo exercício, 60 anos depois, sem ter lido Machado de Assis. Sem ter lido, ele não tem notícia do Machado de Assis. O Borges diz que leu essa, até que é contemporâneo do Machado, mas diz que leu o Euclides da Cunha, o que eu duvido, acho que ele não leu, né? Mas, enfim, então, o que eu tentei nesse exercício foi mostrar como dois gênios, né, em circunstâncias diferentes, mas assim, em duas cidades portuárias, portanto, com muita comunicação com o resto do mundo, com condições assim, bastante diferentes do ponto de vista de vida. Pô, o Machado era um pobre, né,
mulato e tal. O Borges era filho de uma família não rica, mas uma família com uma tradição cultural fortíssima. Enfim, os dois, de repente, me parece que se encontram nesse exercício de síntese, né, que é muito importante para quem é periférico, ou para quem se sente periférico. Né? Então, é isso. Eu fui anotando, até foi engraçado esse livro, ele nasceu um pouco por acaso, que quando foi em 2008, o centenário de morte do Machado, eu pensei em publicar um livro com alguns ensaios que eu já tinha escrito sobre o Machado. E eu conversei com o editor, da editora Arquipélago, né, o Tito, e eu disse para ele, eu tenho um ensaio que eu quero escrever ainda, que é uma comparação entre Machado e Borges. Então. Aí ele disse, vai ser grande? Eu digo, não, vai ser umas 20 páginas. Porra, eu fui escrever, deu 100 páginas, de tanta anotação que eu tinha, porque é isso, eu sou muito leitor deles, né? E nunca tinha feito nada sistematicamente. Quando me pus a escrever, várias coincidências e tal. E foi por aí, né? Um pouco o reconhecimento dessas duas matrizes, assim, eu me filiando a essas duas tradições. Né? Agora, é engraçado porque uma vez eu vi uma entrevista do Borges em que ele recitava o Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeira onde canta o sabiá e tal. Pelo menos ele sabia. Ele tinha... Ele dizia que tinha ouvido isso, ele tem uma lembrança fantasiosa disso, que ele, em 1914, logo antes da guerra, ele foi com a família morar, o pai foi fazer um tratamento de saúde na Europa. Né? E aí estourou a guerra, eles acabaram ficando ilhados na Suíça, e aí eles ficaram lá um tempão, conseguiram viabilizar a vida, demorou quase 7 anos lá. E ele conta que ele ouviu isso é que eu acho que é uma fantasia, quando o navio dele encostou no cais do Rio de Janeiro e tinha um menino supostamente sentado na pedra, assim, na beira do cais, recitando isso. Deve ter lido numa antologia escolar. Alguma coisa assim, né? E também, de certa forma, quer dizer, esse diálogo deles dois remete a um poema do Drummond também. Eu também já fui brasileiro como vocês, moreno como vocês, né? Quer dizer, tem essa leitura que depois vai nortear essas duas grandes figuras, o Drummond e o Bandeira também, né? Sem dúvida. O sentimento do cara que vive na periferia, acho que é esse, assim, né? Na periferia brasileira em relação à França, por exemplo, ou na periferia de Buenos Aires, ou na periferia nossa, né? Eu em Porto Alegre, por exemplo, que é o sujeito sempre tem que saber, ele fica constantemente se medindo com o centro. Né? Mas será que isso aqui é bom mesmo ou não é bom? Como é que funciona o gênio na província? Como é que é o talento na província? Né? Aqui no Sul a gente sente muito isso, é uma coisa muito rotineira, às vezes a gente, sei lá, aparece um cantor bom, um pintor, a gente diz, pô, mas é muito bom, cara. Mas a gente não sabe se pode realmente chamá-lo de bom, entendeu? Porque quem sou eu para chamar de bom esse cara? Quer dizer, um pouco a gente espera a chancela do centro, para daí depois dizer, não, então tá, se o centro diz que ele é bom, né? É uma condição complicada, e os grandes escritores e pensadores são os caras que formulam isso. Então, sei lá, legal. O Machado realmente é um caso excepcional aqui entre nós, que, o cara não tinha interlocução. Imagina com quem que ele conversava, sem universidade, né? sem um professor de filosofia para bater um papo, né? Conversava com um monte de advogado, que tem a sua formação, uma formação letrada e tal, mas... Né? Então, eu acho que é legal, assim, a melhor tradição brasileira é feita por gente que conseguiu sair dessa arapuca, né? E tu vê que um cara como o Guimarães Rosa, por exemplo, que no assunto dele é 100% caipira, né? Sertanejo, é um cara que tinha um mundo, morou na Europa, um monte de lugar, né? O João Cabral, né? Que também é um cara que morou em um monte de lugar, quando vê assim, um núcleo dele mesmo está lá na cana, no açúcar, no Recife, né? Naquela coisa dos cemitérios, ele tem uma paixão pelos cemitérios. Né? O Bandeira também, né? O Bandeira, falando de tudo, ele fala do Rio de Janeiro, fala do Recife, da infância dele, né? Inclusive o depoimento dele sobre Passárgada, que ele diz, né, que o verso surgiu em uma aula no Recife, né, ele assistindo e um professor falou em Passárgada e ele ficou com aquilo, vou-me embora para Passárgada, e fez o verso, sei lá, 30, 40 anos depois, né. Agora, o Rio Grande do Sul, ele cada vez mais, ele vem firmando a sua tradição literária, que é uma coisa, enfim, Dionélio, Érico e tal, tem algumas figuras, o Augusto Maia, o Guilhermino César, enfim, tem toda uma... Alceu Valmose, que era um dos sonetistas mais reconhecidos por Tom Jobim gostava muito e tal. O pai do Tom Jobim era gaúcho. Né? Era gaúcho, quer dizer, de certa forma, essa tradição... Como é que está hoje essa literatura aqui no Rio Grande do Sul? Você tem estudado muito isso também, né? Eu acho que está...
é um pouco esquisito dizer isso, mas eu acho que ela está forte como nunca esteve. E agora faz pouco tempo eu ainda fiz publiquei uma análisezinha sobre essa antologia da Granta, né, em português. E quem me chamou a atenção até foi o editor da Ilustríssima, lá da Folha de São Paulo. Ele disse, olha, de 20 jovens autores brasileiros, 6 são gaúchos. É um número expressivo, em números absolutos, é o estado que mais tem escritores nessa antologia. Supondo que essa antologia seja um critério, estamos aí falando de muita gente, né? E, de fato, assim, por exemplo, se a gente pegar por um outro ângulo, pega pelo viés mesmo do best-seller, né? Pô, Lia Luft, Luiz Fernando Veríssimo, a Marta Medeiros, a Letícia Wierchowski, o Fabrício Carpinejar, estou citando 5 de temperamentos diferentes e tal, são caras que têm um apelo, né? Tem uma obra assim, que tem muita força, muita circulação e tal. E, bom, sei lá, dá para citar vários escritores aí que publicam. Aqui tem um pouco, eu acho, da explicação é isso aqui. No Rio Grande do Sul, número 1, tem esse isolamento antigo, né? O isolamento combinado com pretensão dá isso, né? A gente quer ter uma orquestra aqui, entendeu? Não queremos só orquestra lá no Rio e em São Paulo. A gente quer ter pintor aqui, quer ter um grande curso de teatro aqui. Isso, ao longo do tempo, vai consolidando um sentimento de que, se nós não expressarmos o nosso modo de ver o mundo, ninguém vai expressar por nós. Então, tem um nós o tempo todo implícito, assim, né? Bom, isso se converteu, para citar assim poucas coisas, sei lá, tem um fenômeno como a livraria Editora Globo aqui nos anos dos 30 até os 60, né? Então, um fenômeno, quer dizer, uma editora numa província bastante distante dos mercados, distante fisicamente dos mercados, enfim, ponteava, né, a produção intelectual brasileira, enfim, com revistas e tudo mais. Nos anos 70, se criou aqui, por causa de uma saudosa colega minha, Lígia Verbu, que foi minha professora, se criou no Instituto Estadual do Livro, que existia e continua existindo e trabalhando, né, a favor da circulação de autores aqui, se criou em 70 e pouquinhos um circuito de leituras de escritores gaúchos nas escolas. Isso é um negócio que tem um efeito impressionante, porque essa geração, Assis Brasil, Sérgio Faraco, o Nejar, o Armindo Trevisan, depois o Caio Fernando Abreu, João Gilberto Noll, um bando de gente, esses caras todos tiveram um grande impulso na sua carreira mediante esses encontros com alunos. Então era assim, o Instituto Estadual do Livro oferecia os autores, uma espécie de carteira de autores para as escolas adotavam um autor, e a professora ou o professor se encarregava de ler com os alunos um livro do autor, e o autor, ao final de um certo período, ia lá na escola. Então imagina isso, quer dizer, tinha lá 40, 50, 80, 30 leitores que tinham lido o teu livro. O teu livro tinha saído meio ano antes. Então muitos desses caras ganham força nesse circuito. Esse circuito se completa com muita feira do livro. Tudo que é cidade do interior que tem feira do livro, que é muito prestigiada, entendeu? Vai o prefeito, o padre, o professor, as escolas vão visitar. Enfim, várias modalidades assim de encontros, né, com as jornadas de Passo Fundo. É isso, de alguma forma calhou que no Rio Grande do Sul se encontraram algumas tradições que prestigiam o livro e o escritor, né? Nem falei da tradição republicana aqui, que foi uma tradição republicana bem radical e interessante, quer dizer, desde o Júlio de Castilhos ao Brizola, todos eles fizeram escola fisicamente, botaram escolas em tudo que é canto, né? A tradição germânica e um pouco a tradição italiana também são de prestigiar, né? Costumam prestigiar o texto escrito. Então é isso, essa confluência toda, mas sobretudo eu acho que essa consciência da nossa diferença, entendeu? Nós gaúchos e tal. A gente vive também outra coisa, a gente vive em contato com língua diferente, né? Então a gente cruza a rua, está no Uruguai ou na Argentina e os caras falam outra língua. Então a pergunta sobre quem somos nós é uma pergunta aqui obrigatória, né? O tempo todo ela está colocada. E eu acho que essa força de criar consciência, ela ativa muito a literatura. Para o bem e para o mal, né? Não acho que seja só uma maravilha. E essa coisa também, o Charles Kiff, que é um desses grandes escritores daqui hoje, ele mesmo me contou que acho que até os 7, 8 anos ele não falava português, só falava alemão, né, e tal. E também há uma outra coisa que eu acho muito interessante nesse panorama aqui, é que sempre há um autor gaúcho que de certa forma está na dianteira disso tudo. O Érico Veríssimo, o Mário Quintana, com menos intensidade o Dionélio Machado, mas aí, enfim, o Moacir Sclia, né? Que parece que... O Caio Fernando Abreu. O Caio Fernando Abreu, né, na década de 70 também. Quer dizer, enfim,
Quem seria hoje esse escritor, ou quem seriam esses escritores? Porque eu acho que hoje já tem uma certa... É mais plural. Já está mais plural essa condição, né? Por exemplo, a gente imaginava que o romance histórico estava meio que assim no seu zênite, já começando a cair. Apareceu a Letícia Verchovsky, que escreveu A Casa das Sete Mulheres, que é um negócio que, enfim, no seu gênero é muito bom, fascinante, foi para a televisão e tal. Agora, assim, de gente bem jovem, eu acho que tem alguns talentos que vão fazer bonito. Assim, o cara que mais me chama a atenção, assim, abaixo dos 40 anos, é o Daniel Galera, que ele tem um começo assim já bastante notável, mas ele tem produzido textos assim de altíssima qualidade. E ele usa o porto-alegrense, curiosamente. Ele escreve tu vai, escreve algum vocabulário local também, mas não é uma coisa, não é uma reivindicação de singularidade. É porque, enfim, estilo de fala, que nem escreveu Oxente ou coisa assim, né? E eu acho que o Galera é o cara assim que mais é o mais promissor, né, desse pessoal abaixo dos 40. Mas tem muita gente, né? Tem muitas mulheres que escrevem aqui, né? Sei lá, falei da Marta Medeiros, da Letícia Verchovsky, da Lia Luft, mas agora mais jovens tem a Carol Ben-Simon, tem uma menina, Luísa Geisler, tem 20 e poucos anos, né? Um pouquinho mais adiante. Ganhou 2 vezes o Sesc, né? O prêmio Sesc, exatamente. Tem a Cíntia Moscovici, a Cláudia Tages, que agora está começando a escrever para televisão e para filme, para roteiro de cinema, enfim. Tem realmente uma produção bastante grande. E hoje em dia tem, nos últimos, sei lá, 20 anos, 15 anos, como os mercados estão muito mais integrados, então essa circulação agora é mais franca e depende menos da vitamina local, né? Então, de repente, o cara começa... O primeiro livro dele já sai para uma editora do Rio ou de São Paulo. E isso tem um significado muito grande, né? Porque, enfim, o mercado é muito maior, potencialmente, pelo menos. E é legal, a gente mencionou o Nejar antes, o Nejar ainda é de uma geração em que os caras que saíam daqui eram vistos como reserva, sabe? Pô, o cara saiu, um pouco traidor da pátria, assim, né? Agora não, quer dizer, isso ficou mais natural, né? O cara pode ir lá, publicar lá, viver aqui ou viver lá, essas coisas, essas distâncias ficaram menores, né? E, enfim, eu acho que o cenário é bem positivo, mas tem muito esse negócio assim de que, sei lá, como tem um adubo bom aqui na Redondeza, né? Então o cara meio que quando sai daqui ele já sai com isso, ele já viu a cara do leitor, já experimentou várias modalidades de texto, né? Só a nossa televisão aqui que é muito fraca, que não absorve esses talentos, né? Maravilha. Fischer, obrigado por sua participação aqui na Leituras. Eu que agradeço. A crônica sofre de alta perecibilidade. Seu espaço natural são os jornais e as revistas. No entanto, alguns autores conseguem lhes dar doses de permanência. Daí nascem os livros. Marina Colasanti, poeta e crontista, é uma cronista também densa. O livro Crônicas para Jovens, organizado por Antonieta Cunha e lançado pela Global, é um bom exemplo. Nos textos, Marina fala de temas delicados, como amor e natureza, mas sobressalta a voz indignada da cidadã, a voz forte da mulher consciente. Ao todo, são 24 textos separados em 5 seções. No entanto, os temas meio que se entrelaçam nestes espaços, pois a voz de Marina Colasanti é múltipla e ecoa por todas as paredes. Assim, quando fala da gafe de um deputado, nos conta das aberrações e inutilidades de uma indelicadeza. Ou ainda, quando conta de uma sessão de cinema, de fato, nos ensina as profundas diferenças que separam os pensares feminino e masculino. Enfim, há poesia e delicadeza, sim, nas belas crônicas de Marina Colasanti, mas, sobretudo, resistência e necessidade de entender a vida. Poesia e delicadeza. Este parece ser o binômio que rege os cronistas, ou pelo menos grande parte deles. O cronista Antônio Sestaro é do time que recorre ao lirismo e à suavidade para falar de suas experiências. Seu livro de estreia, Uma Porta para um Quarto Escuro, lançado pela Tordesilha, reúne textos inicialmente escritos para a gaveta. O autor não tinha interesse em publicá-los. No entanto, não peca ao fazê-lo. De princípio, percebe-se que Sestaro ainda não é um cronista de todo feito, mas a despretensão com que escreve dá uma boa e necessária leveza aos seus textos.
Mesmo quando fala de perdas e desilusões, de mortes e falsidades políticas, traz um tom suave, um tom, a seu modo, conciliador. Assim, uma porta para um quarto escuro se fecha como um livro para ser lido com certo vagar, pelo puro prazer da leitura. Aliás, como deve ser um livro de crônicas, com espírito permanente, mas também com a suavidade do passageiro. A vida vista com olhos da delicadeza. Crônicas para jovens, de Marina Colaçan, e Uma porta para um quarto escuro, de Antônio Sestaro. O Leituras de hoje fica por aqui. E você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.